Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e eu quero convidar você para juntos meditarmos na palavra de Deus, no livro de Ruth, capítulo de número 2. Eu quero começar falando um pouco a respeito da doutrina da providência de Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm uma visão limitada a respeito dessa doutrina. Muitos associam a providência de Deus somente àqueles livramentos espetaculares que muitas vezes acontecem na vida de algumas pessoas. Quando, por exemplo, um homem está atravessando a rua e de repente alguém o chama e ele se volta para ver quem falou com ele, e ali, a poucos centímetros dele, passa um carro em alta velocidade e um acidente terrível não acontece. Quando nós olhamos para essa situação, nós logo pensamos, isso foi a providência de Deus. Contudo, queridos, a providência de Deus não somente diz respeito a essas situações espetaculares. A providência de Deus, ela diz respeito a toda a nossa vida. Ela abrange tudo aquilo que acontece conosco, tanto de bom quanto de ruim. Nada foge da providência de Deus. E quando nós pensamos na providência de Deus com relação ao povo de Deus, nós entendemos que essa é uma doutrina que traz para aqueles que servem ao Senhor consolo, conforto e encorajamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus queridos, vai dizer de uma forma muito clara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que Deus, na sua providência, faz com que tudo o que nos aconteça, seja bom ou ruim, coopere para o nosso bem. E hoje eu quero então convidar você a meditar a respeito desta maravilhosa doutrina e aprender como Deus cuida do seu povo por meio da sua providência. E eu quero fazer isso a partir do livro de Ruth. Vamos relembrar um pouco daquilo que nós vimos até aqui. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 1, vimos que houve uma grande fome na cidade de Belém, um homem chamado Elimeleque sai com a sua família para Moabe em busca de vida. Ao chegar lá, encontra a morte, morre Elimeleque, morre os seus 2 filhos, e ficam apenas Noemi, a sua esposa, e as suas 2 noras, moabitas, Ruth e Orfa. Só que, com o passar do tempo, Deus restaura a terra de Belém. E a terra então passa a produzir os seus devidos frutos. Essa notícia chega aos ouvidos da esposa de Elimeleque, Noemi, e ela retorna juntamente com as suas 2 noras. No caminho, ela conversa com as suas noras e uma delas então resolve voltar para Moabe. A outra continua seguindo Noemi e ela firma um compromisso de lealdade a Noemi, ao povo de Israel e ao Deus de Israel. E mesmo diante daquele compromisso que foi selado com um juramento, mesmo assim Noemi não dá a menor importância. Responde àquela belíssima atitude de Ruth simplesmente com indiferença. Mas elas então chegam até Belém. Ali você vai perceber que Noemi ela está cheia de amargura contra Deus, porque ela acusa Deus, de ter castigado ela, sendo que na verdade a culpa é dela e do esposo dela de desobedecerem a Deus e irem para uma terra pagã. Contudo, queridos, o fato é que elas retornam. Pela providência de Deus, elas estão novamente ali em Belém. E hoje nós veremos como a providência de Deus está agindo na vida dessas 2 mulheres. E como a partir de agora você vai perceber que a vida delas vai mudar. Então eu quero convidar você a meditar sobre o seguinte tema: a providência de Deus no cuidado para com o seu povo. A providência de Deus no cuidado para com o seu povo. Veja, a providência de Deus, ela está atuando na vida de Noemi e Ruth desde sempre. Contudo, agora você vai perceber que essa providência vai agir de uma forma tal a mudar a vida delas. Eu quero então convidar você a
entender como foi que isso aconteceu, como a providência de Deus cuida do seu povo. Em primeiro lugar, veja, o cuidado de Deus se manifesta quando na sua providência Deus guia o seu povo. Bem, é importante nós lembrarmos que o capítulo 1 termina com a chegada de Noemi e Ruth ali em Belém. É dito também que elas chegam no período da cega da cevada, ou seja, elas chegam num período em que tinha início a colheita dos grãos em Israel. Mas, terminado o primeiro capítulo, entra o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, nós vemos que o autor ele começa apresentando um novo personagem à história, né, que até então não havia aparecido. Veja só, ele diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Veja, ele apresenta aqui um novo personagem, um personagem muito importante na história, e vai ser muito relevante para Noemi, para Ruth, só que o autor não vai se deter muito a falar a respeito dele, apenas traz algumas informações básicas. Diz que ele é da família de Elimeleque, que ele é rico e que seu nome se chama Boaz. Contudo, o narrador volta logo a falar a respeito de Ruth e de Noemi. Lembra que elas tinham voltado, elas estavam em Belém, estavam numa condição de pobreza, porém Ruth então toma uma decisão que está aqui registrada no verso de número 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Então, Ruth demonstra aqui disposição para trabalhar e buscar o sustento tanto para ela quanto para a sua sogra. Ela decide então que ela vai ao campo colher ou rebuscar espigas. E esse era um trabalho bastante árduo. Mas por quê? Como é que acontecia essa colheita? Veja, a colheita ela tinha uma divisão de trabalho. Primeiro iam os homens, em geral eles eram quem trabalhavam mais duro, porque eles tinham que se abaixar e cortar os feixes. Logo após eles iam as mulheres atrás, juntando e atando aqueles feixes, e nisso tudo ia sobrando alguns grãos no decorrer do caminho, que Deus havia dito em sua lei que deixasse para aqueles que eram necessitados, estrangeiros, para que eles pudessem apanhar e se alimentar daqueles grãos. Então, aquele era um trabalho que, sem dúvida, era cansativo, porque as pessoas iam se abaixando e juntando os feixes, isso durante todo o dia, no sol escaldante, sem falar que também não era um trabalho muito cheio de glamour, pelo contrário, é um trabalho extremamente humilde, mas isso não vai trazer dificuldades para Ruth. Ruth, ela tem força, ela tem disposição, e o fato de ser um trabalho humilde, isso não é nenhum problema para ela. Mas veja, ela sai, Ruth vai trabalhar, Noemi fica em casa, amargurada, mas Ruth, ela vai trabalhar, e diz o texto que ao chegar em um determinado campo, vai acontecer algo com ela, verso 13. Ela chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Veja, Ruth chega em um determinado campo, ela está colhendo ali as espigas, e ela acaba adentrando o campo de Boaz, a parte que pertencia àquele parente de Noemi, parente de Elimeleque, chamado Boaz. Mas observe, o texto vai dizer que isso aconteceu por casualidade. Que sentido? No sentido de que Ruth não tinha a intenção de entrar nas terras de Boaz. Ruth nem conhecia Boaz, né? Mas, sem querer, ela acabou entrando nas terras dele, né? E é interessante porque, por mais que ela não tivesse planejado entrar nessas terras, mas nós sabemos que Deus estava conduzindo Ruth na sua providência e guiando ela
para que ela entrasse na terra de Boaz e depois conhecesse aquele que seria, não é, o seu futuro esposo. Entretanto, queridos, a história prossegue. No verso 4 é dito assim: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Boaz então chega, ele vai ao encontro dos seus trabalhadores e chama nossa atenção a forma como ele saúda, né, os seus trabalhadores, rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. E eles respondem também, rogando que essa mesma bênção também estivesse com ele, com Boaz. Veja, você percebe aqui mais do que uma relação de trabalho, mas inclusive uma relação em que há uma atitude de respeito e até de devoção entre eles. E algo que chama a atenção, né, de todos aqueles que leem esse texto é justamente essa boa relação, esse bom testemunho, né, que Boaz tinha, inclusive, com aqueles que trabalhavam com eles. É interessante isso, né? A maneira como um homem trata aqueles que trabalham para ele diz muito a seu respeito. Mas veja, Boaz logo percebe que havia ali entre os seus trabalhadores uma mulher diferente, né? Então ele procura saber quem era aquela mulher. A partir do verso 5 nós vamos ver ele questionando. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavelas, após os secadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na jossa. Então, quando Boaz pergunta a respeito de quem era aquela moça, você vai ver o servo de Boaz dizendo que se tratava daquela moça moabita que tinha vindo com Noemi e ela tinha pedido para rebuscar espigas e que já estava ali há um bom tempo trabalhando, né? E Boaz então não conhecia Ruth, mas conhecia a história de Ruth. E queridos, veja que a providência de Deus é quem nos guia. Naquela manhã, certamente, Ruth, ao sair de casa, não imaginava que Deus, na sua providência, usaria as suas escolhas para levá-la a conhecer Boaz, o seu futuro esposo. Observe como a providência do Senhor trabalha em nossas vidas. Mesmo, queridos, quando estamos plenamente certos de que estamos fazendo as nossas escolhas, de que estamos no controle, na verdade, Deus está agindo através de nós. Deus está nos conduzindo, Deus está guiando, Deus está nos dirigindo para que possamos então realizar a sua vontade. Logo, uma consequência natural das nossas vidas é que nós não somos guiados pelo acaso. Nós não somos guiados pelas coincidências, pelas casualidades. Não, nós somos guiados pelo governo soberano e providente do Senhor. Basta você olhar para trás e você vai ver a providência do Senhor, como ela durante toda a sua vida esteve lhe guiando e cuidando de você e dirigindo a sua vida, porque Deus demonstra o seu cuidado para conosco através da sua providência que nos guia. Em segundo lugar, Deus, na sua providência, demonstra benevolência para com o seu povo. Observe que agora Boaz sabe que aquela moça diferente no meio das suas servas era justamente a nora de Noemi, sua parente, que tinha retornado de Moabe com ela. Então, Boaz decide agir favoravelmente, de forma benevolente, graciosa e misericórdia para com Ruth. Veja que o texto vai dizer a partir do verso 8. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo,
nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Observe, queridos, que aqui Deus então começa a abrir as portas da sua benevolência para com a vida de Ruth, e ele o faz através de Boaz. Boaz aqui, ele primeiro age com Ruth de maneira misericordiosa, graciosa. Veja, mesmo numa posição superior socialmente falando, ele trata a Ruth, que era uma estrangeira, como respeito, chamando-a de filha minha, com consideração. Você vai ver que a proposta que ele faz para Ruth é uma proposta extremamente generosa. Não é? Ele vai dizer para ela: olha, não vá rebuscar em outros campos, fique aqui, fique com as minhas servas. Eu já falei para os meus servos para eles não te incomodarem, e se você tiver sede, vá às vasilhas e beba da água dos servos. E essa proposta, essa oferta que Boaz fez para Ruth foi extremamente importante. Por quê? Porque aquele trabalho de rebuscar espigas, ele não é apenas um trabalho humilde e cansativo, era também perigoso. Veja, ela era uma mulher estrangeira, ela poderia cair nas terras de um senhor cruel, mau, ela poderia cair nas mãos de homens maus. Então, o fato de Boaz permitir que ela ficasse ali, isso certamente seria uma proteção para Ruth. E Ruth, diante daquela proposta, o que ela faz? Aquilo que se espera de alguém que é alvo da benevolência. De uma forma humilde, ela agradece. E ela diz: como é que tu fazes caso de mim, que sou uma estrangeira? Ou seja, eu sei que eu não sou merecedor de todos esses favores. Então ela demonstra assim sua humildade e ao mesmo tempo a sua gratidão. Mas veja, Boaz então vai mencionar o juramento que Ruth fez para com Noemi, a decisão que ela tomou de seguir Noemi. Veja aí o verso de número 11 em diante. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste da tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao meu coração, e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Boaz então reconheceu que aquela atitude de Ruth de deixar para trás a sua família, a sua terra, os seus deuses, dar as costas, para tudo isso, e ao mesmo tempo voltar-se para o Deus de Israel, buscar refúgio no Deus de Israel, apegar-se à sua sogra, isso de fato foi uma atitude louvável. Por isso que então ele vai orar pedindo que Deus possa abençoar Ruth e conceder a ela a proteção que ela veio buscar, né? E é interessante porque um autor ele vai dizer que essa era a resposta calorosa e graciosa que o comprometimento de Ruth para com Noemi na estrada de Belém merecia, mas que nunca ela tinha recebido. Ou seja, Boaz fala de forma
extremamente carinhosa e respeitosa e ao mesmo tempo amável com Ruth, pelo voto que ela fez, coisa que Noemi não fez. Talvez seja por isso que Ruth vai dizer a Boaz que com aquelas palavras ele consolou e falou ao coração dela. Veja, Deus estava provendo para Ruth um acolhimento, um consolo que ela não recebeu da parte de Noemi. E ele diz, e ela vai dizer aqui: tu me falas essas coisas mesmo que eu ainda não sou sequer a tua serva, uma das tuas servas. Interessante isso. Mais uma vez você vê a humildade, mais uma vez você vê a gratidão de Ruth. Mas veja, é chegada então a hora da refeição. E aí vem mais benevolência para com Ruth. Veja só, a partir do verso de número 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gazelas, deixai-as colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Ou seja, na hora da refeição, Boaz chama Ruth para junto, não é? Para sentar-se à mesa, para se alimentar juntamente com os seus servos. Interessante que Boaz aqui ele está quebrando barreiras, pois ele está chamando uma moabita para sentar-se à mesa com eles, né? Mas Boaz sabia que, muito embora ela tivesse a sua origem em Moabe, mas agora ela fazia parte do povo de Deus. Então ele convida ela para sentar-se à mesa juntamente com ele, com os seus trabalhadores, né? E ali então ele oferece a ela tudo aquilo que estava à disposição deles, em termos de alimentação, em termos de comida, né? E ela então come justamente com Boaz e seus empregados e refaz as suas forças e volta a rebuscar. E interessante que quando ela sai para continuar trabalhando, Boaz ele vai então ordenar aos seus servos que deixem que ela pegue as espigas, que não a incomodem, e mais, que deixem cair, não é, algumas de propósito para que ela as apanhe. Perceba, queridos, como Deus está sendo benevolente para com Ruth. Deus está usando Boaz e assim demonstrando favor para com Ruth. Ela é uma estrangeira que saiu para rebuscar espigas, um trabalho humilde, duro, perigoso, mas ela foi. E Deus então dirige os seus passos para que ela possa encontrar o campo de um homem crente. E ali ela é tratada com benevolência, ali ela é tratada com graça, com misericórdia, com favor. Queridos, Deus, na sua providência, tem sido um Deus benevolente para com o seu povo. Mas muitas vezes, ao contrário de Ruth, nós não somos capazes de reconhecer as benevolências do Senhor para conosco, não somos capazes de humildemente agradecer, reconhecendo que nós também não somos merecedores do favor de Deus. Não somos merecedores da benevolência do Senhor para conosco. Pelo contrário, meus queridos, muitas vezes nós demonstramos descontentamento, insatisfação a tudo aquilo que Deus tem nos dado. Em terceiro lugar, na sua providência, Deus renova a esperança do seu povo. Bem, o dia de trabalho de Ruth finda e o narrador vai compartilhar conosco qual foi o resultado daquele dia, qual foi o apurado do dia. Veja aí o verso 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e
viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então, aquele primeiro dia de trabalho de Ruth foi extremamente produtivo, proveitoso. Ela volta para casa com o suprimento para ela, para sua sogra. O texto vai dizer que foi quase uma efa de cevada. Um comentarista diz que era um saco enorme de alimento, algo parecido com aqueles sacos enormes de comida para cães. Mas, de fato, foi muita comida, tanto que sobejava, e aquilo chama a atenção de Noemi. Noemi começa a questionar Ruth, verso 19. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Veja, Noemi, após ouvir a resposta de Ruth, quando questionada a respeito de onde ela foi rebuscar espigas, quando ela soube que era no campo de Boaz, ela fica muito feliz, porque vê que Boaz continua sendo aquela pessoa benevolente para com todos, tanto para com vivos quanto para com mortos, como ela bem coloca aqui. E mais do que isso, queridos, Noemi, ela não apenas visualizou a bondade e a benevolência do Senhor ao prover aquele alimento naquele dia, mas ela já começa a ver mais na frente. Ela faz questão de mencionar o fato de que aquele homem, ele era um parente próximo e um dos resgatadores, o que significa que ele poderia ajudá-las ainda mais naquela situação toda. Nós vamos ver mais na frente o que é que significa um resgatador. Porém, queridos, tudo isso, e isso aqui eu quero deixar claro e enfatizar este ponto, renova a esperança de Noemi. Noemi começa a visualizar um futuro abençoado por Deus. Interessante também nós observarmos que a conversa ainda não terminou, mas continua aqui no verso 21. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que no outro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, observe que Ruth continua falando das bênçãos. Noemi reconhece que foi de fato uma oferta muito generosa da parte de Boaz permitir que ela continuasse colhendo ou rebuscando espigas ali até o fim daquela colheita, porque ela não seria molestada, a Ruth não seria molestada em outras localidades, outros campos, não é? E, meus queridos, você vai perceber que Deus está trabalhando na vida de Noemi. Noemi, a princípio, não compreende como a providência de Deus agiu na vida dela no passado, e ela então se tornou amargurada e começou a culpar a Deus, coisa que era de fato sem nenhum cabimento, porque ela foi a culpada juntamente com seu esposo por irem para uma terra, desobedecerem ao Senhor e sofrerem as consequências da desobediência. Contudo, após esse primeiro dia de trabalho de Ruth, você vai ver que Noemi, ela começa a contemplar a benevolência do Senhor. E isso traz para o coração dela alegria, esperança. Isso vai abrir o coração de Noemi. A palavra
que Noemi usa aqui para benevolência é a palavra hesed, é uma palavra que é utilizada no Antigo Testamento, não é, para o amor leal do Senhor Deus, para o amor fiel do Senhor às suas promessas. Então, Noemi começa a contemplar, não é, esse cuidado de Deus por meio da sua benevolência, e ela começa a abrir novamente o seu coração. Noemi e o seu marido, a princípio, eles não confiaram nesse amor leal de Deus, nessa fidelidade do Senhor ao cumprir as suas promessas, por isso que eles foram para a terra de Moabe. Mas ela começa agora a entender esta maravilhosa verdade de que Deus, ele é um Deus fiel às suas promessas, aquilo que ele prometeu ao seu povo. E ela então começa a visualizar um futuro abençoado, né? Então, eu gostaria de trazer uma aplicação aqui. É interessante, queridos, porque a grande questão é que quando nós amamos a Deus, nós temos razões de sobra para ter esperança. Pois, como diz a palavra de Deus em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, essa verdade deve animar o nosso coração. A palavra de Deus mostra claramente que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas são utilizadas por Deus na sua providência para o nosso bem. E isso Noemi não entendia, mas é o que a palavra de Deus ensina. Veja, José entendia muito bem essa questão. Tanto é que, uma vez que os irmãos que tinham vendido ele para o Egito como escravo questionam ele sobre o que ele vai fazer, né, com os seus irmãos, ele vai dizer: olha, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é a providência de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, sejam aquelas coisas que são difíceis para nós, seja aquelas bênçãos que nós tantos nos alegramos com ela. Tudo dentro da providência de Deus tem um propósito, e o propósito é o nosso crescimento espiritual, é que possamos avançar na vida cristã, é que possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Então isso, queridos, faz com que nós olhemos para a providência de Deus com esperança. E eu gostaria de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, nunca esqueça que a providência de Deus não anula a nossa responsabilidade. Observe que Ruth, mesmo confiando em Deus, ela acorda de manhã, ela vai em busca do trabalho, ela vai em busca do sustento. Às vezes algumas pessoas têm uma compreensão equivocada da providência de Deus e pensam assim: não, se Deus ele é soberano, ele controla todas as coisas, não precisa eu me esforçar, porque no final das contas a vontade dele vai prevalecer. Então, não podemos usar a soberania de Deus como uma desculpa para não nos esforçarmos, porque a palavra de Deus ela vai deixar claro que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, mas ao mesmo tempo ela também fala que nós recebemos responsabilidade da parte do Senhor. Então, se você, por exemplo, é um estudante, você não deve pensar: eu vou estudar de qualquer forma, porque se Deus quiser que eu passe, eu vou passar. Não, você deve fazer o seu melhor, se dedicar para passar. Se você, de repente, é alguém que está desempregado em casa, você não deve simplesmente pensar: não, Deus quer que eu esteja desempregado, vou ficar aqui aguardando que caia uma vaga de emprego nas minhas mãos. Não. A sua responsabilidade é agir à semelhança de Ruth, acordar cedo e ir atrás de um trabalho. Ou se você é um pai, uma mãe que está aí lutando com seu filho e às vezes diz: eu não vou mais quebrar a minha cabeça com esse menino ou essa menina, né? Porque se ela tiver de ser crente ou ele tiver de ser crente, Deus vai salvar. Não, Deus chamou a você para que você possa exercer a sua função como pai, como mãe, fazer o seu melhor e orar pedindo que Deus possa abençoar os seus esforços, ainda que imperfeitos. Então, a crença, a fé, a nossa confiança na providência de Deus não anula a nossa responsabilidade, não anula
as tarefas que o Senhor nos deu para realizarmos, né, a nossa missão aqui neste mundo. Segundo, também não devemos esquecer que é Deus quem está guiando o seu povo. Quando a gente olha para a vida de Ruth, nós somos capazes de perceber que Deus está guiando a vida dela. Veja, Ruth é uma serva de Deus que se esforça, ela busca fazer aquilo que é certo, e Deus está aqui direcionando os passos dela. Por que é tão difícil de compreender que Deus também age assim na nossa vida, né? Talvez você seja alguém que serve a Deus, mas as coisas não estão acontecendo da forma como você gostaria. Talvez você não conseguiu passar naquela prova que você gostaria. Talvez você não tenha encontrado a pessoa para casar que você gostaria. Talvez você não tenha conseguido aquela vaga de emprego que você gostaria, mas e aí? Você vai ficar amargurado? Você vai ficar como Noemi? Ou você vai arregaçar as mangas e fazer aquilo que Deus lhe manda, confiando que Deus está direcionando a sua vida? Você é capaz de dizer, bem, eu gostaria muito de que isso acontecesse na minha vida, mas se não aconteceu, Deus sabe por quê. Eu vou continuar me esforçando, fazendo aquilo que Ele me deu para fazer e confiando de que a minha vida está nas mãos dEle, que talvez não seja o momento para mim, ou talvez Deus não queira isso para mim, mas eu vou confiar que a vontade dEle para mim é o melhor. E uma terceira aplicação que eu gostaria de trazer é que nós nunca também devemos esquecer que Deus é benevolente para com o seu povo. Às vezes, queridos, mesmo quando nós servimos a Deus, fazemos parte da aliança, duvidamos do amor de Deus para conosco, duvidamos das promessas de Deus na sua palavra para conosco. E isso, queridos, talvez seja a razão pela qual nós vivemos tão ansiosos por aí. Porque você então está preocupado, meu querido e minha querida, com aquilo que não deveria estar. O Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, observe a criação, mesmo as coisas pequenas, as aves, os lírios, se Deus cuida deles, quanto mais de vocês que são filhos dele, que pertencem a ele, que sobre vocês que está o amor leal, o Hesed, né? Lembre-se que Ele conhece também todas as nossas necessidades e confie na sua benevolência, na benevolência do Senhor. E se você duvidar em algum momento dessa benevolência, basta você olhar para a cruz, né? Se resta alguma dúvida se Deus vai cuidar da sua vida ou não, olhe para a cruz, veja ali a maior de todas as ações benevolentes da parte do Senhor para conosco, quando Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário, por amor de nós. E a palavra de Deus vai dizer, se Ele não poupou o seu próprio Filho, né, antes o entregou, certamente, juntamente com Ele, nos dará todas as coisas, tudo aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Então que possamos confiar sempre nesse Deus que Ele é benevolente. Lembrando de que a maior de todas as benevolências foi Ele ter nos dado o seu Filho amado para nos salvar. E isso, queridos, nos traz esperança. É porque nós somos salvos em Cristo Jesus que nós temos esperança de vida eterna. Bendita seja a providência do Senhor nas nossas vidas. Amém.